Então, hoje meu grupo, que é composto por eu, Davi Freitas, Fernanda Carvalho, Samuel Oliveira, Vitor Ramos e Maria Eduarda, vamos apresentar aqui o que é e como funciona o salário mínimo. Então, para começar, o que é o salário mínimo? O salário mínimo está garantido nos artigos 76 a 83 do Código CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, de forma simples, o salário mínimo é basicamente o menor valor que legalmente um trabalhador pode receber por um mês de trabalho. Que esse valor vai servir para cobrir os custos básicos, como alimentação, moradia, transporte, saúde, educação, lazer, entre outros. Tudo que a pessoa precisa para poder ter e levar uma vida com dignidade. Mas o salário mínimo vai muito além de um número no contra-cheque. Ele representa um direito conquistado depois de muitas lutas sociais e está ligado diretamente ao princípio da justiça social e da igualdade. E pensado pela filosofia, podemos citar ideias como as de John Rawls, que falava que a sociedade só é justa quando protege os que estão em posições menos privilegiadas, e garantir o salário mínimo é uma delas. E já na sociologia, o salário mínimo é visto como uma tentativa de equilibrar a relação entre o patrão e o empregado, porque essa relação, querendo ou não, historicamente era e sempre foi, né, uma relação muito desigual. Então, quando o Estado chega e diz o trabalhador tem que receber pelo menos isso, ele está fazendo o quê? Ele está tentando proteger as pessoas que têm menos poder naquela relação. No caso, a relação essa entre o trabalhador e o patrão. Então, o salário mínimo é sim um número, mas ele também é um símbolo. Um símbolo de luta por dignidade, reconhecimento do valor do trabalho, por respeito e pela ideia de que todo mundo merece condições mínimas de sobrevivência e de respeito. Agora, vou falar das causas históricas e sociais da criação do salário mínimo. Entendendo o que é, precisamos também entender qual foi o contexto do surgimento dele. O salário mínimo foi instituído em 1940, durante o governo de Getúlio Vargas. Foi um período marcado por muitas transformações. O Brasil estava saindo de uma economia rural e entrando cada vez mais na industrialização. Com mais gente indo morar nas cidades e trabalhar nas fábricas, essa mudança vieram muitos abusos nas relações de trabalho. As jornadas absurdas, salários baixíssimos e nenhuma proteção legal, além da desigualdade de salário. Por isso, a criação do CLT e do salário mínimo foi uma resposta do Estado à pressão dos movimentos operários e das mudanças sociais da época. O governo precisava organizar o mercado de trabalho e também evitar conflitos sociais mais graves, e foi uma forma de mostrar que o Estado estava ao lado do trabalhador e que havia limites para a exploração. Socialmente, o salário mínimo representou uma conquista enorme. Era a primeira vez em que o Estado brasileiro reconhecia que o trabalhador merecia, no mínimo, condições básicas para viver. Isso foi importante, não só economicamente, mas também simbolicamente. O trabalhador passou a ser visto como alguém com direitos, e não apenas como uma peça de engrenagem industrial. Então, o salário mínimo surgiu da junção de três forças: a pressão popular, a mudança econômica e a necessidade política de manter a ordem social. Foi um marco na história dos direitos trabalhistas do Brasil. Vou falar das consequências do salário mínimo no Brasil, os lados positivos e os negativos. Começando pelo lado positivo, a criação do salário mínimo ajudou a reduzir a exploração do trabalhador, garantindo pelo menos um valor base. E isso influenciou diretamente nas melhorias das condições de vida das famílias mais pobres, além de também ter ajudado no aquecimento da economia. Quando as pessoas ganham mais, elas também consomem mais, e isso, consequentemente, movimenta a economia. Também é importante lembrar que o salário mínimo incentiva a formalização do trabalho, ou seja, com regras mais claras, empresas têm mais responsabilidades e os trabalhadores têm acesso a direitos como aposentadoria, seguro-desemprego, FGTS e outros. Porém, o lado negativo pode ser muito desafiador. Em muitos momentos, o salário mínimo não é suficiente para cobrir todos os custos da vida real, e mesmo com vários reajustes, ele ainda é insuficiente para cobrir todas as necessidades e despesas das famílias brasileiras. Isso é um problema sério, porque faz com que, na prática, o salário mínimo perca o seu valor. Outro problema polêmico é que alguns empresários alegam que o salário mínimo com valor alto pode desestimular as contratações, especialmente em pequenas empresas, e o que poderia gerar mais desemprego. Além disso, ainda existe muita informalidade no mercado de trabalho, com patrões que não respeitam o salário mínimo, o que mostra que só uma lei não basta, a fiscalização é necessária.
Ou seja, o salário mínimo tem impactos positivos, mas também enfrenta limitações estruturais que precisam ser repensadas constantemente. Por fim, diante de todas as explicações, precisamos pensar em soluções. Como aplicar o conceito de salário mínimo e fazer com que ele continue cumprindo seu papel social? A primeira medida é garantir o reajuste do salário mínimo e que ele acompanhe a inflação e o custo de vida de toda a população. É essencial que ele continue sendo um valor justo, atualizado de acordo com a realidade econômica, porque de certa forma não adianta aumentar apenas R$ 50 se o preço do arroz, da luz, o custo de vida em geral é o triplo disso. Isso quer dizer que, querendo ou não, os valores, com o passar do tempo, começaram a subir. Então, o salário mínimo, de uma certa forma, precisa ser acompanhado conforme esses valores subiram. Em segundo lugar, o Estado precisa reforçar a fiscalização do cumprimento da lei. Infelizmente, ainda existem muitos trabalhadores, a maioria deles que ainda não recebe nem o salário mínimo pelas suas horas de trabalho, pelas suas horas extras de trabalho e pelo seu custo de vida. Ainda assim, não consegue receber o salário mínimo, um salário adequado ou, ao menos, um registro, uma carteira assinada. Isso é uma violação direta da CLT. E o governo, diante disso tudo, deve ampliar canais de denúncia e garantir a proteção de quem a denuncia. Situações como essas, que são muito recorrentes e acontecem com diversas pessoas. Além disso, é essencial educar a população sobre seus próprios direitos trabalhistas. Muitas pessoas que trabalham para ter um custo de vida adequado ainda assim não sabem dos seus próprios direitos diante do seu trabalho feito. Podem ainda não estar cientes sobre o seu salário mínimo, sobre o seu 13º, sobre suas férias, sobre suas folgas e entre outros fatores. E isso é muito grave diante disso tudo porque quem não sabe dos seus próprios direitos não tem como lutar por eles e ir atrás de mudanças. E aqui entra o papel do conhecimento. Como a filosofia e a sociologia mostram que saber é poder. Quanto mais a gente entende as leis, a gente também entende o limite do que o outro pode fazer ou não com a gente. O salário mínimo é só uma parte do que o trabalhador merece, mas ainda assim é uma parte fundamental e um direito do trabalhista. E quanto mais pessoas estiverem cientes disso, as pessoas tiverem mais esse conhecimento sobre as leis, seus direitos, a luta de certa forma se intensifica e se torna coletiva. E para encerrar essa conclusão, precisamos também entender que o salário mínimo bem pago também é uma forma de respeitar o ser humano. Por todas as horas trabalhadas, por todas as horas que a pessoa se deslocou de casa, pegou o transporte e todos os sentidos, é a forma de respeitá-lo, respeitar o trabalhador. É garantir a dignidade, a segurança. A CLT não é apenas um documento técnico ou qualquer, é um reflexo da história do trabalhador. São suas lutas diárias, são seus sonhos, seus objetivos, pela sua família, é realmente um compromisso para si próprio. É sua própria sobrevivência, seu sustento, e não é apenas um documento técnico, é um compromisso com a equidade. Bom, eu vou falar agora um pouco mais sobre cada artigo. O artigo 76, ele fala que o salário mínimo pode ser estipulado por hora, dia ou mês. Em resumo, ele permite diferentes formas de calcular o salário mínimo conforme a jornada de trabalho. Depois dele vem o artigo 77, que o salário é pago por hora ou dia, e ele será calculado em razão de 1 por 30, que no caso são os 30 dias do mês, do salário mensal, salvo o critério mais favorável ao empregado. Em resumo, ele define como calcular o valor proporcional do salário para quem é pago por dia ou por hora. O artigo 78, ele fala que, mesmo em contratos por produção, os trabalhadores devem receber salários iguais por trabalho igual. Então não tem como ter a distinção, como falam hoje sobre o sexo, sobre as diferenças raciais, e é isso. O artigo 79 fala que a todo trabalho de igual valor corresponderá a igual salário, que reafirma o artigo 78, sem distinção de sexo. Então não pode ter diferença salarial por causa que é uma mulher ou por causa que é um homem. Então ele afirma que tem que ter a necessidade de ter um salário igualitário entre homens e mulheres. O artigo 80, ele retoma o artigo 79. Para fins do artigo anterior, a igualdade salarial será considerado trabalho de valor aquele com igual produtividade e perfeição técnica entre pessoas com diferença de tempo de serviço não superior a 2 anos na mesma função. Em resumo, define critérios para caracterizar o trabalho de igual valor, produtividade, qualidade e tempo de serviço, de diferença até 2 anos, como explicado no início da fala. No artigo 81, ele fala que o trabalhador não poderá receber salário inferior ao de outro que exerça na mesma empresa função idêntica,
como igual produtividade e perfeição técnica, sendo vedada qualquer distinção por motivo de sexo, idade, nacionalidade ou estado civil. Em resumo, esse artigo explica que, na verdade, ele reforça que não há nenhuma discriminação por justificar a diferença de salário em funções idênticas dentro da mesma empresa. Seguindo mais um pouco, no artigo 82, ele explica que os dispositivos relativos à igualdade de salário não se aplicam aos serviços realizados com exclusividade por um só empregado. Em resumo, ele explica que, se a função é exercida exclusivamente por uma única pessoa na empresa, não há com quem comparar para efeito de equiparação salarial. Então, ele não pode se equiparar a ninguém para ter o mesmo salário que outra pessoa. O artigo 83 afirma que as diferenças salariais atribuídas à formação técnica ou acadêmica só terão validade quando o diploma for relacionado diretamente à função exercida. Em explicação desse artigo 83, é possível ver que não tem como a pessoa receber diferentes salários ou salários iguais só por causa de um diploma. O diploma, no caso, só pode justificar um salário maior se tiver relação com a função exercida. Se não tiver, então não conta.